Pooh, um dos jogos mais simples da história dos celulares, mas também um dos mais estranhos de explicar, porque mesmo depois de mais de 10 anos, ele nunca morreu. Lançado em 2012 por Paul Salama, o Pooh virou um fenómeno global. Com mais de 1 bilhão de downloads, ele se tornou um dos jogos mobile mais icónicos já feitos, mas o mais curioso é que ele quase não mudou desde então. A ideia do jogo era simples e até meio copiada, um vizinho virtual inspirado diretamente no Tamagotchi. Você alimenta, limpa, brinca, basicamente cuida de uma criatura, mas o que tinha uma diferença importante, ele era extremamente acessível, rodava em qualquer celular, tinha interface simples e mecânicas fáceis, enquanto outros jogos tentavam inovar, o Pooh apostou no básico. E foi exatamente isso que fez ele explodir. A simplicidade viciante permitia que qualquer pessoa jogasse. O apego emocional fazia com que os jogadores não apenas jogassem, mas cuidassem. A personalização deixava cada um único, e os minigames mantinham o jogador sempre ativo, mas o principal era o vínculo. As pessoas criavam uma conexão real com o Pooh, mesmo sendo simples. O jogo não ficou totalmente parado. Com o tempo, recebeu novos minigames, itens e pequenas melhorias, passou por períodos de ausência, chegou a sair da loja e depois voltou. Anos depois, voltou a viralizar com força por causa da internet, mas tem um detalhe importante: nada realmente mudou de forma significativa. E isso não é por acaso. Se mudasse demais, perderia a acessibilidade e deixaria de rodar em celulares simples. O jogo funciona com base em rotina e apego emocional, e mudanças grandes poderiam quebrar isso. Além disso, ele não precisa competir com jogos modernos, ele ocupa um espaço próprio. O Pooh não evolui porque já funciona. Com o tempo, o Pooh deixou de ser só um jogo e virou memória. Ele marcou a infância de muita gente, principalmente na época dos primeiros celulares Android, e quando a Aeronet redescobriu o jogo, especialmente em vídeos curtos e memes, ele voltou com tudo, misturando nostalgia com humor. O Pooh ganhou uma nova geração de jogadores. Hoje, muita gente joga não só pelo jogo, mas pelo sentimento. O sucesso do Pooh gerou dezenas de cópias. Jogos como Moa, MyBio e outros pets virtuais copiaram praticamente tudo, a mecânica, o estilo e a proposta, mas nenhum conseguiu substituir o original. A maioria desses jogos desapareceu porque não tinha identidade própria e principalmente não criava conexão emocional com o jogador. Eles copiavam o jogo, mas não o sentimento. Mesmo sendo simples, o Pooh teve algumas controvérsias. O jogo passou por períodos sem atualizações, o que fez muitos acharem que ele tinha sido abandonado. Também chegou a sair da loja, aumentando ainda mais essa sensação. Existe uma monetização leve com itens pagos, mas nada agressivo comparado a jogos atuais. E como todo o fenómeno da internet, surgiram teorias bizarras dizendo que o jogo era estranho ou perturbador, nada comprovado, mas isso ajudou a manter o interesse ao longo do tempo. Agora vem a parte mais curiosa dessa história, o Pooh 3D. A ideia de uma versão em 3D existe há muitos anos, com rumores desde cerca de 2015. Por muito tempo, parecia um projeto abandonado, até que, anos depois, ele finalmente foi lançado. Antes do lançamento, o Pooh 3D era quase uma lenda, algo que os fãs comentavam, mas que nunca parecia real. Depois que saiu, trouxe algumas mudanças: ambiente em 3D, movimentação livre e visual atualizado, mas no fundo continuava sendo o mesmo jogo, para muitos até piorado. Muita gente recebeu o jogo bem, principalmente por um motivo: depois de anos ouvindo falar de uma possível versão 3D, ver o jogo realmente existindo já foi suficiente para atrair milhões de downloads. Não era sobre inovação, era sobre reviver algo antigo. Além disso, o visual em 3D chamou a atenção de novos jogadores. A movimentação livre deu uma leve sensação de novidade. Criadores de conteúdo começaram a testar o jogo por curiosidade, ou seja, o lançamento gerou hype inicial. Mas conforme as pessoas jogavam, começaram as críticas. O principal problema foi expectativa alta demais. Durante anos, o Pooh 3D foi tratado quase como um projeto secreto ou algo que mudaria completamente o jogo. Quando chegou, a sensação foi: é só o Pooh em 3D. As reclamações mais comuns foram: falta de inovação real, mecânicas praticamente idênticas ao original, pouca evolução considerando o tempo de espera, sensação de que o jogo chegou atrasado depois de mais de uma década, esperavam algo revolucionário.
além de ter coisas clássicas do original que não tinham nesse jogo. Existe um detalhe curioso aqui: se o PU 3D mudasse demais, talvez também fosse criticado, porque o que mantém o jogo vivo é justamente simplicidade, familiaridade, nostalgia. Então o jogo ficou preso a um paradoxo: se inovasse muito perderia a essência, se inovasse pouco pareceria cópia. E ele acabou ficando no meio disso. Depois do hype inicial, muitos jogadores testaram e abandonaram, outros continuaram jogando por nostalgia. O jogo perdeu força rapidamente em comparação ao lançamento, foi mais um pico de curiosidade do que um renascimento completo. Resumo da recepção: o PU 3D não foi um fracasso, mas também não foi o grande retorno que muitos esperavam. Ele funcionou como uma atualização visual, um experimento e principalmente um gatilho de nostalgia. Mesmo depois de mais de 10 anos, o PU continua ativo, e isso é algo extremamente raro no mundo mobile. Para entender melhor isso é só comparar com outros jogos da mesma época. Diferente de muitos jogos antigos, o PU nunca foi realmente encerrado, ele sempre continuou disponível. Recebeu pequenas atualizações, manteve uma base mínima de jogadores, ele nunca teve um fim, só períodos de silêncio. Outros jogos da mesma época. Agora olha o que aconteceu com outros gigantes mobile dos anos 2010, Flappy Bird, Temple Run, Subway Surfers, Angry Birds, todos eles foram enormes, até muito maiores que o PU em certos momentos, mas hoje, Flappy Bird desapareceu completamente, Temple Run perdeu quase toda a relevância, Angry Birds precisou se reinventar várias vezes, Subway Surfers ainda existe, mas depende de atualizações constantes. Enquanto isso, o PU continua praticamente igual, com ciclos de popularidade. O PU hoje funciona em ciclos: viraliza por nostalgia ou memes, some por um tempo, volta novamente. Ele não depende de hype, ele revive quase que sozinho. O público atual: hoje existem dois públicos principais: novos jogadores que descobrem por memes, jogam por curiosidade, e jogadores antigos que voltam por nostalgia, querem reviver a experiência. PU funciona em duas gerações ao mesmo tempo. Agora, como o PU 3D está hoje, o PU 3D tem uma situação diferente e mais frágil. O jogo continua recebendo atualizações com novos conteúdos, minigames, melhorias. Ele não foi abandonado, mas não virou um novo sucesso. Comparado ao original, crescimento mais lento, menos engajamento, menos impacto cultural. Ele chamou atenção, mas não virou fenómeno. Comparação com outras continuações, isso acontece muito com jogos antigos. Angry Birds 2 tentou modernizar a fórmula, Temple Run 2 trouxe gráficos melhores, mas todos eles precisaram inovar constantemente, adicionar sistemas novos, competir com jogos modernos. O PU 3D tentou seguir esse caminho, mas de uma maneira muito tímida e insuficiente. Situação atual do PU 3D: hoje ele está em um meio termo, ativo, recebendo updates, com base fiel, não explodiu, depende de nostalgia, não superou o original. O diferencial do PU: aqui está o ponto mais importante, outros jogos precisavam evoluir para sobreviver, o PU sobrevive justamente por não evoluir. Enquanto jogos como Angry Birds e Temple Run tiveram que mudar, o PU continuou exatamente o mesmo.